Aí todo mundo que fez aquele 2012 fez. Mas aí só eu passei em primeiro lugar. Caramba, velho. Olha que legal. Então, vamos lá. Foi o concurso seguinte, o ano seguinte, e você concorreu com os aprovados do ano anterior. Exatamente. Você não concorreu com uma nova safra de concurseiros ali. Tinha também uma nova safra, mas também tinha somado com os aprovados. Exatamente. Passou em primeiro lugar. E aí ninguém passou, só eu. Caramba, Felipe. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, então, que a galera adora saber esse tipo de coisa. Como era a sua rotina de estudos nessa fase que você foi aprovado em primeiro lugar? Eu quero entender assim, depois de todas as transformações, identificando os erros, foi entendendo os acertos, qual era a sua rotina de estudo? Eu sempre falo pra galera que, não espere a hora perfeita pra estudar. Porque o pessoal, eu vejo que um dos erros da galera é o seguinte. Cara, durante a semana é corrido, né? Trabalho manhã, tarde, noite, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da família. E aí o cara fala assim, não, mas no domingo eu vou estar sozinho, eu vou estudar 5 horas, sabe? No sábado eu vou pra biblioteca, se for o caso, ou então vou mandar o meu marido pra minha sogra, o marido vai pro futebol, vou mandar a esposa pra... e vou ficar sozinho, vou pro shopping, vou dar o cartão pra ela, vou ficar sozinho, e aí chega na hora, você nunca... No meu caso, eu não conseguia render. Impressionante, eu rendia mais o estudo trabalhando do que de férias. Porque eu sentia o seguinte, quando eu tava de férias ou tava num dia vago, aquele dia que eu não ia dar aula, não ia trabalhar, um domingo, por exemplo, eu sou procrastinador nato, sabe? Cara, se tu me der muito tempo pra parada, eu vou fazer aos 45 do segundo tempo que eu tenho que fazer, sabe? Eu sou muito de, tá tranquilo, né? Daqui a pouco eu faço, eu sou procrastinador nato. Então, o que eu percebia? Se eu tinha muito tempo pra estudar, eu ia deixando. Não é pra estar de manhã? Beleza, vou dormir um pouco mais, de tarde eu compenso. Aí chegava de tarde, né? Olhava lá, eu sou vascaíno, né? Aí ligava o jogo do Vasco, que na época não tava, sabe, merda igual. Na época eu dava vontade de assistir o jogo. Aí eu assistia o jogo lá, acabava o jogo, tu quer ver os comentários do jogo. Né? E, meu Deus, e quando chegava, já chegou de noite. Aí aquele desespero, aí eu tinha que, né, correr. E aí, cara, não dava certo. Agora, quando eu tava trabalhando, e muitas vezes trabalhando manhã, tarde e noite, porque assim, eu nem comentei, mas assim, em 2008, quando eu comecei a trabalhar efetivamente, assim, em sala de aula, que eu me formei em 2007, eu já comecei a trabalhar em concurso público, né? Porque eu já comecei a pegar ali em concurso público, já tive experiência de curso presencial. Então era engraçado que eu dava aula para concurso público, mas era concurseiro também, né? Então assim, eu já tive essa experiência desde 2007 para 2008, que eu já trabalho em concurso público, né? Então, ali quando chegou em 2000 a gente tá em 2011 para 12, não era? Que você fez o concurso que você passou em primeiro? Isso, 2011. Não, mas eu tava falando que antes, que eu me perdi agora. Falando voltei lá e esqueci. Você estava na fase que você era procrastinador, mas já trabalhava do procrastinador. E aí, quando eu tava estudando ali para concurso público, eu entendia o seguinte, eu sei que sou procrastinador, né? Então eu tenho que me adaptar a isso. Eu tenho que criar situações para minimizar essa característica que eu tenho, né? Então... E o pessoal às vezes fala assim, fica se martirizando. Cara, aceita que dói menos. Tu é assim, é o teu perfil, se adapta a ele. Entendeu? Bate no peito e fala assim, cara, eu sou assim, sou preguiçoso, sou procrastinador. O que eu posso fazer para minimizar isso? Então, primeira coisa, eu tinha pouco tempo, porque já trabalhava em concurso público, por isso que eu voltei lá atrás para contar. Então, eu estava com concurso público, mas trabalhava no Estado já, né, desde 2008, trabalhava no Estado, depois peguei outra matrícula no Estado e dava aula em concurso público à noite e final de semana. Então, cara, o que eu ia fazendo, né? Eu ia fazendo assim, por exemplo, recreio na escola, era estudando, sabe? Na sala dos professores mesmo. Na sala dos professores. Às vezes eu nem ficava, porque a sala dos professores era uma bagunça danada. Eu saía, ia à biblioteca da escola e ficava lá, 30 minutos. Sabe? Quando estava em sala de aula, o que eu fazia? Levava meu material de estudo e aí em sala de aula eu já pegava e o aluno tá fazendo dever. Eu já tô com meu material ali também estudando. Então eu fui usando todo o tempo que eu tinha. Não tem esse negócio de 2 horas líquida. Não, meu filho. Não, segui minha tábua. A porrada comendo na escola lá. Os alunos lá. Não, faz a dever aí, porque não sei o quê. Quando eu controlava um, eu estudava. Em 5 minutos, já tava outro levantando, tacando bolinha de papel. Cara, não faz isso não. Aí mais 5 minutos. É assim, cara. Aí a pessoa quer ficar esperando ter 2 horas limpas do dia. Não espera isso não. Se você tiver, ótimo, mas não espera. Não espera. Então eu ia fracionando o meu estudo. Você era casado, Felipe, ou não?
não? Não, nessa época não. Solteiro. E aí eu acordava um pouquinho mais cedo ali, estudava meia hora antes de ir pro trabalho. Aí depois, no intervalo do almoço. Só que o que eu conseguia, o que eu fazia? E aí a necessidade que você vai aprimorando de acordo com a sua necessidade. Nesse tempo que eu estava em sala de aula, eu não conseguia estudar uma matéria que eu não tinha facilidade. Conhecimentos pedagógicos, por exemplo, que é lei, LDB, ECA, isso tudo, eu tinha que estudar, sabe? Isso aqui em sala de aula não dava para ler, para mim não dava. Então o que eu fazia? Nos momentos em sala de aula, era o momento que eu fazia exercício. Porque fazer exercício é mais rápido, é mais de boa, entendeu? Sim. Você só tá materializando ali o que você já estudou, destacando. Um ou outro eu deixava para ver em casa, porque tinha que pensar um pouco mais. Então, esses momentos que eu tinha micromomentos, vamos dizer assim, eu fazia exercício público. Eu fazia exercício para concurso público, entendeu? E aí a parte mais densa da matéria eu deixava para estudar quando eu tinha um intervalo maior. Horário de almoço, por exemplo. Meu horário de almoço era de meio-dia a 1. Era 30 minutos estudando, 30 minutos almoçando. E aí o que eu comecei a fazer? Almoçava de meio-dia a meio-dia e meia e estudava de meio-dia e meia a 1 hora. Só que aí eu passei a ver que isso não dava certo, porque eu ficava com sono. Então eu inverti. Estudava de meio-dia a meio-dia e meia, e aí, de meio-dia e meia a 1 hora, eu almoçava. E aí, depois eu ia pra sala, então não tinha como dar sono, porque eu tinha que estar em sala em pé. Então, você vai arrumando, se adaptando à sua realidade. Você vai se conhecendo Você vai se conhecendo, vai se adaptando à sua realidade. Por isso que não existe receita de bolo, não. Sabe? Você pega um jeito de estudar, beleza, e adapta aquilo para sua realidade. Né? Cara, é muito louco o Felipe falar isso, porque até a questão da coerência, porque reconhecer que tinha um problema com a procrastinação, eu sei porque eu vivi muito isso. Eu larguei 2 empregos para estudar para concurso público numa época, juntei dinheiro e não estudava, tinha o dia inteiro para estudar, não estudava. E somando com o conselho que você deu antes, para falar com a família e aceitar se não tiver apoio nenhum, porque essa é a realidade, para não procurar falsos vilões. Porque quando a gente entende essa realidade, a gente acaba adaptando o que a gente precisa mesmo, né? Porque o ser humano ele tem uma característica que está marcada na história de toda a humanidade, que é a questão da escassez. A gente valoriza o que é escasso. Se o ouro tem pouco no mundo, ele é valorizado. Se tem muito, não vale nada, que nem o alumínio, não vale nada, porque tem muito, é fácil garimpar. É ferro, exatamente. Então é a mesma coisa do concurseiro. O concurseiro ele quer esperar o horário perfeito e não existe, e a gente percebe na lista de aprovados que a maior parte dos aprovados são pessoas que teoricamente não teriam tempo, né? Pessoas que o dia inteiro para estudar geralmente demoram mais para passar, pessoas que têm família, cônjuge, filhos. Eu falo por mim, a fase mais produtiva da minha vida foi quando minha filha nasceu, eu já era casado, tava ali com vários trabalhos em andamento para cumprir prazo e tudo mais, mas na hora que a pressão bateu, a gente acaba valorizando aquele tempo escasso. O tempo era pequenininho. Eu lembro que os livros que eu escrevia, eu tenho 2 livros publicados, eu já me identificava como um procrastinador. O que eu fazia? Eu criava pressões artificiais. Não, eu criava compromissos que eu sabia que não precisava fazer só para eu criar uma pressão, porque eu sabia que se eu tivesse o dia inteiro eu não ia escrever. Agora, se eu tenho 1 hora, mas aquela 1 hora sagrada, eu valorizava. Então, aquilo que é escasso, o procrastinador costuma valorizar. O negócio da sua agendinha lá também serve para isso, gente? Porque o Diego é refém da agendinha. Eu tenho uma agenda que eu ensino para os alunos que são as metas diárias. Por quê? Porque se eu não colocar o que eu tenho que fazer no dia, eu tenho metas a longo prazo, mas lá longe eu vou parar no meio do caminho. Então eu quebro em metas mensais, metas semanais e metas diárias. Então o fato de eu cumprir metas diárias, gera uma dopamina, gera uma endorfina, dá aquele prazer e todo dia eu tô ali. Porque se eu não criar metas diárias, eu não faço nada. Se eu não tiver o que fazer, se eu não tiver compromisso, algo para encarar com profissionalismo, eu não faço. Por exemplo, eu quero acordar cedo hoje para correr. Se não é algo importante para mim, eu vou perder a hora. Então assim, o procrastinador ele precisa da pressão. Existe alguém que não é procrastinador? Porque eu sou esse cara, eu vou ter que pagar um boleto, deixa eu pagar na última hora, no último dia, não sei o que, até isso. Existe alguém que não é assim? Se existir, inclusive, tu até acabou de me lembrar que eu tinha deixado de pagar o cartão de crédito ontem de noite, eu esqueci. Vou pagar juros. Eu não paguei condomínio ontem também, esqueci. Paguei online, não paguei condomínio. Puta merda. Existe, né? É tipo um gênio, né? Existe o gênio, mas é um milhão ali. Porque é uma dificuldade geral. Eu acho muito aquela pessoa que é metódica, que ela é toda... Cara, eu acho... Eu hoje, por exemplo, na equipe lá que a gente tem hoje, cara, quando eu vou fazer um processo seletivo para contratar a galera para vir trabalhar com a gente, eu prefiro esse cara, o metódico, porque, cara, eu sou procrastinador, eu tenho que ter alguém do meu lado para dar um equilíbrio. Enchendo meu saco. Felipe, tem que fazer isso aí, Felipe, tem que, sabe, porque me complementa de alguma forma. Agora, é interessante que uma vez eu escutei de um aluno, falou assim para mim, Felipe, mas você passou também, tu era solteiro?
É aquelas falsas que o Diego falou agora, né? É, falso vilão. E aí eu falei com ele assim, então, olha só, você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Olha só, da mesma forma que você, casado, com filho, né? Você tem que contornar algumas situações, porque tem que dar atenção para a esposa, para filho. Isso é o teu maior motivador. Isso é o teu motivador. Tipo assim, eu sabia que tava uma merda para mim lá nas 2 matrículas do estado. Só que eu sabia que eu não ia passar fome. Entende? Tava ruim, eu não tava feliz, eu tava... Mas, cara, tava lá, era um salarinho pequenininho, tava pingando lá, eu não ia. Eu poderia ter acomodado com isso também, porque não tinha ninguém dependendo de mim. Entendeu? Então, agora, quando você tem uma família, você fala assim, cara, eu tenho que botar o pão na mesa aqui. Isso é teu maior motivador, entendeu? Eu falei outra coisa. Vida de solteira, né? Você gasta mais. Você gasta muito. E aí você... Porque, pô, você quer... Não, ninguém fica sozinho, né? Aí teu celular tá te chamando, entendeu? Tá ali, vem, né? E aí tu vai fazer o quê, irmão? Aí tu olha. Eca, o nome diz. Eca, LDD. Tu olha teu celular, tu olha, meu Deus, não tem como não ir. Agora, se tu tá em casa, quietinho, com a esposa, tu não tem essa parada dentro de casa. Não tem, diminui isso aí. Então sempre vai ter algo negativo em qualquer lado que tu for estudar. Hoje em dia ainda, sempre cara, vai tem uma ter. mulher só tem um monte pra tomar A tentação é grande. O diabinho tá aqui, irmão. Entendeu? E ele se veste de tudo que é maneiro. É loura, morena. Entendeu? Então sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Sempre. Estudar para concurso público não é fácil. Sempre vai ter desafios. Você falou uma coisa que me identificou muito também. Não essa parte da mulherada, hein? Senão eu vou me comprometer. Mas pro procrastinador, a gente falou muito de vilões falsos. Mas um vilão verdadeiro agora. Pro procrastinador, acho que o maior vilão é a zona de conforto. É o que você falou. Se você tá numa zona de conforto, sabe que a conta tá paga e tal. Era o meu caso. Eu morava com os meus pais, conta paga, saí do trabalho, não precisava trabalhar e tal. Então, pô, era horrível. Agora, quando você tem ali a água batendo na bunda ali, aí realmente tem que se movimentar. Então, a família, realmente, é uma perspectiva. A família é o maior motivador. Não tem jeito. Tem conta pra pagar, tem a família ali. Pô, até quem tem filhos, eu passei muito por isso. Quando minha filha nasceu, foi exatamente, assim, 2 meses depois que começou a pandemia. E quando ela nasceu, foi o mês que eu perdi as minhas 2 maiores fontes de renda. Eu tava assim, sem nada. Pô, foi a fase que eu mais evoluí. Aí ficou rico. É isso.